bem-vindo de volta, alegria tê-lo conosco aqui, viu? Bom dia, Moninha. Bom dia, queridos telespectadores. Prazer é sempre todo meu. Renê, meu filho, esse assunto nós vamos ficar aqui o restinho do ano conversando, né? Porque falar de tempo e de ilusões. Então, vamos começar assim, com uma pergunta básica. O que são as ilusões? Então, nós achamos sempre, né, Moninha, que temos grandes certezas e assim, solos muito firmes que nós estamos pisando sempre, né? Quando a gente não encontra, a gente tenta imaginar. Mas, no fundo, isso não é possível, porque nós, o que somos, né? Quem somos nós? Temos várias respostas a isso, filósofos e vários outros intelectuais tentaram responder isso ao longo dos tempos, da história e tal. Mas uma coisa nós podemos dizer, nós somos no tempo, nós somos seres que estão sempre no tempo. Não temos como fugir disso. Então, quando a gente tenta fixar, parar esse fluxo temporal, nós nos iludimos. As ilusões são tentativas de não lidar com o caos, com o aleatório, com o trágico, nos fixando em elementos que são construídos pela nossa própria mente. Tá. E aí, Renê, então, é a relação das ilusões com o tempo. Qual é? Então, um filósofo importante do século XX, né, o Martin Heidegger, ele dizia que o ser só pode ser pensado na sua temporalidade. O horizonte do ser é a temporalidade. Quando a gente tenta pensar o ser num mundo muito fixo, numa realidade, por exemplo, né, dentro da razão, pensando assim, olha, somos racionais, habitamos na razão, e a razão pode resolver tudo ao nosso redor, pode conhecer tudo, até nós mesmos. Caímos em ilusões. Por quê? Porque nós só pensamos na temporalidade. E a temporalidade, ela é difícil por quê? Eu costumo dizer, Moninha, e várias outras pessoas disseram isso, mas o tempo é o nosso herói e o nosso vilão. É muito comum as pessoas estarem vivendo dificuldades e outros virarem e falarem, o tempo vai resolver. De fato, por quê? O tempo, ele vai no seu fluxo trazendo novos elementos à nossa vida. Mas, ao mesmo tempo, a gente gosta de fixar muitos elementos e aí estão as ilusões. Uhum. Não tem como frear esse fluxo. Como dizia o antigo filósofo pré-socrático lá da Grécia Antiga, o Heráclito, tudo flui, não podemos nos banhar duas vezes no mesmo rio, porque a água desse rio será diferente e nós também seremos diferentes. Então, a realidade está num fluxo. É como um fogo que, para existir, precisa transformar outros elementos. Nós somos assim, estamos no fluxo temporal, não temos como fixar. Ilusões são fixações. Para o bem ou para o mal, nós somos assim, porque o que é bom passa, infelizmente, mas também o que é ruim passa. Também. Graças a Deus, né, Renê? E graças a Deus também que a gente flui, que a gente entra naquele rio, não entra de novo, porque a gente muda e as águas não serão mais as mesmas. Graças a Deus, né? Exatamente, exatamente. Que Deus está nessa temporalidade também, né? É. Então, nós encontramos em tudo, exato. Renê, o ser humano, naturalmente, ele vive de ilusões? Vive porque, então, é interessante isso. Eu costumo dizer que o ser humano ele precisa ser constantemente lapidado. Nós precisamos encontrar assim nosso momento adulto, nosso momento de maturidade. Não é fácil, porque nós temos uma tentação de viver na infância, nas infantilidades. Cada vez mais nós temos pessoas aí de 40, 50, 60 anos que são eternos adolescentes, né? Porque o nosso mundo ele propicia um pouco isso, né? Essa coisa de sempre a juventude, sempre a modernidade. Mas não, nós não somos. Isso é ruim, né? Não somos para isso. Mas o que acontece? Nós precisamos evoluir. E quando a gente evolui, a gente consegue ver que viver num fluxo temporal é muito importante. É claro que nós temos momentos de certezas, temos nossas convicções, mas também temos que estar abertos a essa temporalidade. Não podemos nos iludir achando que, por exemplo, a nossa vida vai ser definida por outra pessoa,
pelo que nós vivemos no passado. Tem tanta gente, né, que fica lembrando sempre, olha, eu fui isso um dia, eu fiz aquilo, eu conquistei tal coisa. Olha, é ótimo, mas a nossa vida é uma constante atualização. Veja bem, né, Moninha e telespectadores, até a memória. O que nos diferencia como humanos de máquinas, a máquina pode ter lá uma memória, né, uma inteligência artificial evoluída, mas o que é a diferença da memória humana? A memória humana, ao contrário do que alguns pensam, não é o passado, não é o acúmulo de coisas, é a constante atualização. Nós estamos sempre vivendo coisas novas, e aí esse passado vem diante do novo. Então, o ser humano diante da sua vida, assim, o ser diante dele mesmo, no mundo, ele é uma constante atualização. Então, é isso que nós precisamos entender. O que nós fomos é algo que nos constitui, mas tudo isso que nós fomos se depara sempre, constantemente, com o novo mostrado pelo tempo, pela temporalidade. Nós somos, como dizia esse filósofo que eu mencionei há pouco, Heidegger, um ser aí, ele chamava de Dasein, um ser aí, um ser no mundo. Sempre assim, então, sempre vamos estar com o novo, e não adianta trazer elementos assim fixos, porque esses elementos vão ser desconstruídos, não tem jeito. Renê, você fala do tempo, né, dessa temporalidade. O que dizer do tempo? A gente pode falar assim que o tempo é vilão ou que o tempo é um herói? Então, podemos, de certa forma, mas eu diria algo diferente. Eu diria que o tempo é a nossa realidade. Enquanto realidade, ela não é nem herói nem vilão. No fundo, traz um paradoxo, mas porque a gente tenta se fixar em alguns elementos, mas esses elementos são desconstruídos. O fato é que nós nos deparamos constantemente com um nada, com um vazio. E se a gente parar para pensar, esse vazio é que nos constitui. Então, a gente tem a ilusão, a grande ilusão humana, Roninha, telespectadores, é que a gente acha que a gente consegue chegar a absolutos, a completudes. Só que quando a gente chega a essa completude, a gente para. Veja, o tempo existe porque ele é um constante refazer, fazer e refazer, construção e desconstrução. O tempo só existe por causa dos espaços vazios, dos momentos vazios, dos instantes que não são preenchidos. É aí que funcionamos também enquanto desejo. Então, esses vazios não vão ser preenchidos. E se eles forem, nós paramos. Então, nós não temos que ter ilusões de preenchimentos absolutos. Nós estamos na temporalidade, essa temporalidade nos constitui, é a nossa condição e precisamos viver aí. Senão, nós esquecemos que o nosso ser, a única coisa que nós podemos dizer dele, nós não podemos definir o ser humano como racional, como emocional, como psicológico, como nada, como neurológico, nada. Nós podemos dizer que o ser humano, ele é a liberdade e a pluralidade. Nosso ser se depara constantemente com o novo. Estamos no tempo, na temporalidade. Só podemos pensar nosso ser com um tempo. Então, nesse sentido, é melhor estar no mundo efetivamente e não nos fixarmos em ilusões que nos tiram do mundo. A dádiva divina, nós, é justamente estarmos sempre no tempo. O tempo ele é muito mais importante do que o espaço, porque o tempo é que nos constitui. Nós estamos tramitando sempre no tempo. É isso que nós precisamos entender. Renê, chegou uma pergunta aqui no chat agora. E a pessoa ela fala que ilusão é sinônimo de sofrimento. Então, assim, a pessoa foi iludida. Ilusão é ruim? Então, muitas vezes sim. Eu diria duas coisas. Primeiro, que a ilusão ela pode ser realmente muito ruim, porque é um engano, é um auto-engano, né? Mas, por outro lado, também, a ilusão ela tem tem prazo de validade. Então, quando aquela velha história, né? Às vezes a gente deposita todo o sentido da nossa existência no trabalho, né? De repente não existe mais o trabalho. E aí, nós não existimos mais, alguns acham que é isso. Mas não, definitivamente não. Nós somos plurais. O nosso ser não pode ser definido por um conceito que nós trazemos para a nossa vida como central.
Não existe isso. Nós estamos na temporalidade. Eu gosto muito espiritualmente daquela imagem do peregrino. Nós somos peregrinos, nós estamos no deserto, caminhando, né? E é assim que nós vivemos, sem ilusões, sem grandes elementos assim de ancoragens, de muletas, mas continuando caminhando. A imagem do peregrino, acho que traz uma ideia assim muito dele estar caminhando com uma ajuda, né, de uma bengala, vamos dizer assim, que é apenas um elemento muito singelo. E a sua fé, sempre constante, né, mas no caminhar, no deserto. É isso que nós somos. Então, não podemos ter ilusão realmente, não. Renê, chegou outra pergunta aqui, você falando de espiritualidade interessante, porque a pessoa pergunta assim, então podemos dizer que ilusão é fé, porque fé é acreditar naquilo que não se vê? Então, não. Olha, eu diria que talvez a fé imatura. Quando a fé ela atinge um grau de maturidade, isso é natural, né? Porque nós temos vivências diversas na fé. Às vezes, em alguns momentos, precisamos apegar mais a alguns elementos, mas, de repente, quando nós evoluímos, nós chegamos à conclusão de que a fé ela existe em todos os momentos, não no sentido ilusório, mas no sentido existencial. A fé é essa peregrinação que na temporalidade, mesmo não nos apegando a elementos assim infantis, a elementos que são mágicos, continuamos nessa peregrinação. Eu diria que a fé existe mesmo com as desconstruções. É por isso que eu gosto muito da teologia de Jó, né, do Antigo Testamento. Eu acho que a maturidade da fé é essa maturidade da teologia de Jó, que está por trás do livro, né, de Jó. É a ideia assim, tudo está desconstruído, mas mesmo assim eu permaneço. Essa é a maturidade da fé. Não é fácil, porque às vezes quando tudo está desconstruído, a gente tenta desconstruir a nossa fé também. Mas Deus permanece na temporalidade, mesmo nesses momentos em que há uma desconstrução dos elementos que nos sustentavam ao redor. Essa é a maturidade da fé. Maravilhoso, Renê. Renê, as suas considerações finais. Então, é importante que a gente entenda sempre que o tempo ele é a nossa condição. Dizia esse filósofo que eu mencionei muito hoje, o Heidegger, dizia o ser só pode ser pensado no tempo. Às vezes a gente confunde o ser com o ente. O ente é a qualidade do ser. A gente pensa assim, a função da minha vida é a felicidade, o meu ser é a busca pela felicidade. E a gente foca na felicidade e esquece do ser que está antes da felicidade. Ou seja, ele vai viver de forma plural, de forma dinâmica, sempre nesse fluxo da temporalidade, mas de pé. Essa imagem do peregrino é muito forte, muito importante para nós, porque o peregrino é aquele que se apega nele mesmo, no seu bastão, e em Deus, na temporalidade do fluxo da vida, da existência. Repara, o peregrino está sempre de pé e caminhando, ele não está paralisado. Ele está no deserto, sem grandes ilusões, mas caminhando. Essa é uma imagem muito importante que a gente tem que guardar em nossos corações. Muito bacana, porque no bloco anterior a gente falou de ser estrangeiro, né? A gente é estrangeiro aqui, nosso lugar não é aqui, né, Renê? Com certeza, e essa é uma lição muito forte do mundo bíblico, né, do Antigo Testamento, sobretudo, dessa figura do estrangeiro, né? Muito interessante. É verdade. Gente, olha só, o Instagram do Renê tá aqui na tela, @dentesrenê, e o site renedentes.com.br. Renê, muito obrigada, Deus te abençoe, até semana que vem, se Deus quiser. Amém. Uma semana abençoada a todos também. Tchau.